Bom, boa tarde. Vamos então hoje para a nossa segunda aula extra. É, a- Na aula passada, na aula extra 1, a gente introduziu o tópico de modelos de sequência, classificadores de sequência. E o nosso objetivo em estudar esses modelos é trabalhar com o problema de extração de informação, principalmente extração de entidades nomeadas de texto em linguagem natural. Até uns 5, 6, 7 anos atrás, o estado da arte em modelos de classificação para esse tipo de problema era os modelos de sequência baseados em aprendizado supervisionado, mais especificamente os modelos que baseados em regressão logística, especificamente o MEMMM e o CRF que a gente viu na aula passada. De uns anos para cá, houve uma evolução muito grande nessa área e, como em várias outras áreas ligadas a Machine Learning, essa evolução se deveu justamente à introdução das redes neurais profundas mais especificamente. Então, nessas próximas duas aulas, a gente vai estudar redes neurais, especificamente redes neurais aplicadas ao problema de processamento de texto. Na aula de hoje a gente vai dar uma base geral, talvez vocês já tenham conhecimento sobre o assunto que eu vou mostrar hoje. E na aula que vem a gente vai ver como é que redes neurais podem ser usadas para o problema de classificação de sequências. Então, é isso que a gente vai ver nessas próximas duas aulas. E na última aula dessa série, na quarta aula, a gente vai ver a aplicação disso no problema mesmo de extração de entidades nomeadas em texto. Bom, então, como vocês já sabem de outros... todo mundo está vendo aí a tela, né? Tá tranquilo, né? Bom, como vocês já sabem de outros lugares, de outras instâncias onde vocês estudaram, as redes neurais têm sido usadas para diversas tarefas envolvendo dados textuais, classificação, modelos de linguagem e modelos de sequência, que é o que interessa para a gente. Essas redes, a unidade mais básica delas são pequenas unidades de computação que às vezes são chamadas de neurônios. Isso por razões históricas aí da época que essas coisas começaram a ser estudadas. Cada unidade dessa recebe como entrada um vetor de valores e retorna como saída um valor escalar. Quando você organiza essas unidades de computação em camadas, você tem o que são chamadas de redes neurais, né? E redes neurais profundas ou Deep Neural Nets, são redes que possuem muitas camadas. A gente vai estudar isso ainda hoje aqui. Mais especificamente hoje, a gente vai estudar essas redes chamadas Feed-Forward Networks, que são, digamos, um modelo um pouco mais simplificado de redes neurais, mas que servem de base para as redes neurais recorrentes que a gente vai ver depois na próxima aula. Um aspecto bastante interessante sobre redes neurais, do jeito que a gente vai ver elas, é que elas são parecidas com classificadores, nessa aplicação que a gente está vendo. Ou seja, elas são similares à regressão logística. No entanto, elas são mais poderosas porque elas podem aprender qualquer função, né? E porque a regressão logística depende de um conjunto de features que a gente apresenta e define de saída quando vai gerar o modelo. Enquanto que na maioria dos casos aqui em redes neurais, as features são induzidas como parte do processo de aprendizado, enquanto que regressão logística são fornecidas. Esse mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, à comparação de CRFs com redes neurais para classificação de sequências, né? Uma coisa muito importante no CRF é o conjunto de features que eu forneço para poder fazer a predição da sequência. Então eu preciso definir essas features de antemão, a gente discutiu isso bastante na aula passada. Mas nas redes neurais, mesmo para essa aplicação de modelo de sequência, essas features já são induzidas como parte do processo de aprendizado, e isso é de uma importância muito grande. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje também.
Beleza. Então vou começar pelo mais básico, que são essas unidades de computação que eu falei, né? Ou se vocês quiserem chamar de neurônios, tudo bem. A literatura que eu estou usando aqui como base usa mais unidades de processamento, unidade de computação. Qualquer uma das coisas está certa. Então, cada unidade dessa, ela recebe como entrada um vetor de valores x, realiza uma computação e retorna um resultado y, um resultado z, desculpa, um resultado z. Para fazer isso, eu vou ter um vetor de pesos e um vetor de viés ou bias, que são formados por números reais. Veja que isso é muito parecido com o que a gente viu no caso de regressão logística, né? A ideia é praticamente a mesma aqui nesse caso. Então, assim como na regressão logística, o peso WI pondera a influência da entrada XI para a computação. E o termo de viés bias, ele é somar as entradas ponderadas. Então, está aqui a equação, é a mesma equação que a gente viu lá na regressão logística. Então, o valor Z, ele é gerado pela soma ponderada de cada elemento da entrada XI multiplicado pelo peso dessa entrada WYI, mais um valor de viés ou bias. Se a gente quiser representar na notação vetorial, a gente vai representar esse cara por um produto interno, certo? E o Z, então, é o resultado dessa computação. Então, cada unidadezinha, ela vai computar isso aí. Dada uma entrada, ela vai dar uma saída que é um valor numérico. Então, as entradas são xi e o resultado é z. E o wi, como eu já falei, é o peso associado a cada valor de entrada. E o b é o viés. Bom, uma coisa importante com relação às unidades de computação é que, ao invés de tomar diretamente a saída z como uma função linear de x, né, a gente está vendo aqui uma função linear, o resultado ele é dado por uma função f aplicada a z que me dá um valor y, né? Acabei passando aqui. Esse valor y, né, é gerado por uma função qualquer que modifica esse valor z para que ele não ficasse sem limites, né? Então, três funções bastante usadas nesse contexto é a sigmoid, que leva todos os valores para o intervalo de 0 a 1. A gente já viu isso aqui no nosso estudo lá da regressão logística, né? Então a função sigmoid também é usada aqui. Também podemos usar a função de tangente hiperbólica, a tanh, que mapeia os valores no intervalo de -1 a 1. E um outro exemplo interessante, que é usado bastante, é o retificador linear, o ReLU, né? O ReLU, o que ele faz se o valor ele é menor que 0, ele retorna 0, ou então retorna o próprio valor, certo? Isso que essa função faz. A bem da verdade, pessoal, existem sim unidades de computação que usam diretamente essa função linear, que também podem ser usadas, né? Mas na prática a gente não usa direto isso aí, usa essas funções y igual a fz, então f pode ser qualquer uma das três funções. Então o que a gente vai fazer é pegar o valor aqui de z, que sai da unidade, vai aplicar essa função e vai gerar valores num desses intervalos, né? De 0 a 1 no caso sigmoide, no caso de -1 a 1 no caso da tangente hiperbólica, e no caso do retificador linear, um valor que é sempre maior do que 0. E ele é linear. Então, quando a gente precisa realizar computação de forma mais geral, as unidades elas são interligadas, formando o que está se chamando aqui de uma rede, tá certo? Ou uma rede neural, né? Aqui tem um bugzinho, deixa eu tirar aqui rapidamente. Essa rede neural é uma rede neural muito simples, ela tem 3 camadas, ou 2 camadas se vocês quiserem. Essa primeira camada é chamada de camada de entrada, onde eu tenho a minha entrada. Essa camada que realiza uma transformação é chamada de camada oculta, tá certo? Porque ela fica entre a saída e a entrada, e eu tenho a camada 2, que é a camada de saída.
Nesse caso aqui, eu estou aplicando a minha camada 1, ela tem duas unidades, a unidade H1 e a unidade H2, o neurônio H1 e o neurônio H2, e a minha unidade de saída, minha camada de saída tem uma unidade só, que é essa unidade Y1 que está aqui, certo? Que nesse caso aqui está fazendo um ReLU, né, essa função aqui, okay, nesse exemplo. Essa rede ela implementa o XOR, tá certo? O bias, como vocês estão vendo, ele é indicado aqui nessa rede por esse tracinho aqui mais claro, que tem mais um aqui na ponta, tá certo? A camada da camada oculta, tá certo? Mas ele também vai aparecer aqui nas unidades da camada oculta e da camada de saída. Então, cada elemento aqui vai ter a entrada, x1 nesse caso vai entrar aqui, x2 vai entrar aqui. Então eu vou receber, ou seja, as duas unidades da camada oculta vão receber as duas entradas, x1 e x2, e o bias, tá certo? E a mesma coisa aqui, a y1 eu vou receber essa entrada e o bias, certo? Então, o que vai controlar a computação nesse caso aqui são justamente os pesos W e o bias, tá certo? Isso que vai, para essa rede, vai determinar qual que é a computação que vai ser realizada. Nesse caso aqui, essa rede neural simples, né, formada por 3 unidades, 2 camadas e uma camada de entrada, vai computar a função XOR, né, o OR exclusivo, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar essa rede. Então, os pesos que vão fazer essa rede funcionar são esses aqui, W111, W122, W121, W211, W222, B10, B21. E na segunda camada, W11, W21-2 e B10. Então eu estou falando desses pesos que estão representados aqui na rede, tá certo? 1, 1, 1, 1 e 1, menos 2. E no bias, 0, menos 1 e 0, certo? Então vamos ver como é que essa rede vai computar a função XOR com base nesses pesos, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro computar x1, vamos pegar a saída dessa primeira rede, que eu vou chamar de Z1, tá certo? Depois vamos pegar a saída da segunda rede, que eu vou chamar de Z2, e depois vamos computar H1 e H2 para poder computar Z1 e Y1. Então vamos lá. Então, quando x1 for 0 e x2 for 0, dados os pesos, eu vou ter Z1 igual a 0, Z2 igual a menos 1, né? Então eu vou ter aqui essas células são ReLU, né? Usam a função ReLU. Então eu vou ter 0, 0, certo? Aplicando os pesos, eu vou ter 0, 0, e Z1 vai ser 0 aqui na saída. No caso de Z2, eu vou ter 1 e 1, aplicando o bias menos 1, eu vou ter menos 1 aqui. E a saída daqui, então, vai ser H1, 0 e H2, 0. Quando isso acontece, então, da mesma maneira, para 0, 1, eu vou ter 1, 0, 1, 0. Para 1, 0, eu vou ter 1, 0, 1, 0. 2, 1, 2, 1 e assim por diante. Quando chega na segunda camada, quando H1 e H2 são 0, o meu Z1 é 0 e o Y1 é 0, aplicando a função ReLU de novo. 1, 0, Z1 dá 1 e Y1 dá 1, aplicando a função ReLU de novo. 1, 0, aqui era para ser 0, 1, tá errado aqui, pessoal. Aqui era para ser 0, 1. Então, 1, 1 e... não, tá certo, é 1, 0 mesmo. 1, 0 porque está aqui 1, 0. E 2, 1, eu vou ter 0, 0. Certo? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? O que foi que fez a gente computar corretamente? Então, vamos ver aqui, está computando corretamente, como vocês podem ver, né? 0 XOR 0 dá 0, 0 XOR 1 dá 1, 1 XOR 0 dá 1 e 1 XOR 1 dá 0. O XOR só é 1 se somente um dos dois forem 0.
certo? Se os dois forem 1 e os dois forem 0, o short dá 0. Então está computando corretamente. Então vejam, o que eu fiz para pegar essa unidade básica, né, e computar corretamente o valor, unidade básica, que é a aplicação dessa equaçãozinha aqui, z, mais a aplicação do ReLU, certo? Da aplicação do ReLU. O que fez eu computar corretamente foram os pesos, tá certo? Então, o que faz a computação acontecer corretamente nessas unidades básicas, para que as coisas funcionem, são os pesos que eu dou para as entradas e para o bias de cada unidade, tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é, digamos, configurando essa rede para fazer a computação do short. Eu posso pegar outras unidades, essas mesmas unidades, e modificar os pesos para fazer uma outra computação. Por exemplo, posso computar um AND ou um OR fazendo usando essa mesma rede, só que mudando os pesos. Então, no caso geral, eu posso pegar uma rede qualquer composta por várias dessas unidades, ajustar os pesos para gerar a computação que eu quero, certo? Então essa que é a ideia de uma rede neural, né? Então eu tenho as unidades básicas, então eu configuro essas unidades básicas, conecto essas unidades básicas de alguma maneira e ajusto os pesos das entradas e do bias para poder gerar a computação que eu estou querendo. É isso que significa, enfim, uma rede neural no fim das contas. Deixa eu dar uma paradinha aqui para perguntar. Como é que estão aí? Tranquilo? Ah, peraí que tem uma pergunta. Ah, só o salve aqui do Raimundo. Tranquilo aí, pessoal? Legal. Então vou em frente aqui. Beleza. Bom, então, nesse exemplo aqui, os pesos W e B, eles foram previamente estipulados, tá certo? No entanto, em geral, os pesos de uma rede neural, eles são automaticamente aprendidos usando o algoritmo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o chamado Error Backpropagation. Isso significa que a camada oculta, ela vai aprender a forma de fazer representações úteis dos dados. Então, o fato que as redes neurais conseguem aprender automaticamente representações da entrada é uma das principais vantagens com relação às outras abordagens em aprendizagem de máquina. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: de alguma maneira, que a gente daqui a pouco vai ver, o que eu quero fazer é ajustar esses pesos de tal maneira que a computação que eu estou querendo aconteça, né? Então, muito parecido com o que a gente viu no caso da regressão logística. Eu vou ter uma entrada, eu vou ter uma saída que eu estou querendo, e dada essa entrada, essa saída, eu vou ajustar esses pesos para poder computar a função f que é representada nessa rede. Então, em vez de eu dar os pesos de saída aqui, como a gente fez, o que a gente vai fazer é aprender esses pesos, né? A partir de treinamento, tentar determinar quais são esses pesos. Então, o treinamento de uma rede neural é dado desse jeito. Como eu tenho vários possíveis pesos, então, por exemplo, aqui eu tenho vários possíveis pesos que eu posso dar para W1, W12, W21, W22, B1, B2, W1, W21 e B1. Ao invés de eu tentar todos os pesos possíveis e tentar determinar quais são os pesos que me dão o resultado que eu estou querendo, eu vou fazer isso através de um processo de otimização. Lá na regressão logística que a gente viu lá atrás, a gente usava o gradiente descendente para fazer isso. Aqui, a gente também vai usar o gradiente descendente, mas de uma outra maneira, né? Que é usando esse algoritmo do Error Backpropagation. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas, enfim, o processo em boa maneira, muito parecido com o da regressão logística, porque eu quero, de novo, determinar os pesos com base em treinamento, né? Eu sei qual é eu tenho as entradas, eu sei qual é a saída que eu quero, então eu tento ajustar os pesos para me dar essa resposta que eu estou querendo. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Ok, vou em frente aqui. Legal. Bom, a gente obviamente tem um monte de maneiras diferentes de conectar essas unidades,
obviamente, né? Mas dessas, a gente vai ficar com algumas maneiras bem clássicas, bem conhecidas e bem, digamos, documentadas, estudadas, testadas na literatura e na indústria, que são as redes neurais feed-forward, né? Como é que essas redes funcionam? Então aqui eu tenho de novo as unidades, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu tenho a minha entrada, x1, x2, xn0. Eu tenho uma camada de unidades que formam um hidden layer, por isso que tem que H aqui, né? H1, H2, H3, HN1. E tem a camada de saída, Y1, Y2, YN. Nesse caso só tem 3 camadas. Então o que é uma rede neural feed-forward? É uma rede neural onde as unidades elas estão conectadas sem ciclos. Né? Eu não tenho ciclos aqui. Por isso que é feed-forward, né? Ela só vai numa direção. As saídas das unidades em uma camada são passadas para as unidades na camada acima, nenhuma saída é retornada para as camadas inferiores. Essas redes às vezes são chamadas de MLP, ou Multilayer Perceptrons. Aqui vale a pena mencionar que os perceptrons são um tipo específico de unidade, tá certo? Na realidade, os perceptrons eles têm essa carinha aqui, deixa eu voltar aqui para trás. Eles têm essa carinha aqui, eles são essa equação linear, a função que computa essa equação linear, sem essas funções não lineares, né? Mas então, mesmo que as unidades que eu tenho usando, elas não sejam perceptrons, ou seja, elas usem aquelas funções não lineares, ainda assim, esse tipo de rede também é chamado de multilayer perceptron. Isso por uma questão histórica, mas vejam que essas unidades não precisam ser perceptrons de verdade. Eu posso aplicar qualquer uma daquelas funções. As redes neurais feed-forward, por padrão, né, ela é totalmente conectada, ou seja, cada unidade em uma camada envia sua saída para todas as unidades na camada acima. Ou seja, na camada de entrada eu tenho essa saída conectada a todas as unidades da camada hidden, da camada escondida, e todas as unidades da camada... Então eu tenho cada unidade da camada hidden ligada a todas as unidades da camada de saída nesse caso, tá certo? E aí, pessoal, aqui um pouquinho de notação, os pesos que ligam a camada de entrada à camada hidden, né, formam uma matriz W, tá certo? Então eu tenho essa matriz, ela é N0 por N1, tá certo? E cada elemento dessa matriz é o peso W desse arco que liga um elemento da camada de entrada XI a um elemento da camada hidden HJ, tá certo? E eu tenho aqui o vetor de bias também, que vocês estão vendo aqui ele representado. Então essa aqui é a matriz de pesos W, tá certo? Que liga a camada de entrada à camada escondida, a hidden layer. E eu tenho uma outra matriz, que é chamada de U, que tem a mesma função, só que nesse caso, essa matriz U, ela tem os pesos das conexões entre a camada escondida, a hidden layer, e a camada de saída Y, tá certo? Essa matriz ela é N1 por N2. Então eu tenho duas matrizes aqui, a W e a U, né? Então, assim como no caso da regressão logística, o que a gente quer aqui é justamente aprender os pesos W e U e o bias B. No livro do Jurfaskis e Martin, que eu estou usando aqui como base para esse curso, nas figurinhas da camada de saída ele esconde o bias, mas de fato esse bias vai estar presente numa implementação de uma rede como essas aí, ok? Então, de todas as possíveis redes que existem, né, veja que eu posso ter várias maneiras de conectar, eu posso ter vários tipos de unidades. As redes neural feed-forward são, digamos, uma maneira padrão de organizar unidades numa rede neural, onde eu tenho as camadas, as unidades conectadas sem ciclos, as saídas das unidades em uma camada são passadas para as unidades na camada acima, nenhuma saída é retornada para as camadas inferiores. E numa rede feed-forward padrão, as camadas são totalmente conectadas. Cada unidade de uma camada envia sua saída para todas as unidades na camada acima.
Beleza? Tranquilo aí, né, pessoal? Qualquer coisa, apitem aí. Então, essa camada das unidades H é chamada, então, de camada oculta. A camada I tem tamanho INI, né? Então, a camada 1, que é a camada de entrada, tem N0, essa aqui tem tamanho N1, essa aqui tem tamanho N2. Aqui, então, eu tenho os pesos, a matriz de pesos W e a matriz de pesos U, conectando essas camadas. Tudo bem? Olha só, falando um pouquinho sobre a camada de saída, o papel da camada de saída é tornar a representação da entrada gerada pela camada oculta e calcular uma saída final. A saída pode ser um número como um valor real, mas em muitos casos o objetivo da rede é tomar algum tipo de decisão de classificação. Então, no caso de classificação binária, a gente pode ter um único nó de saída, e seu valor y é a probabilidade da classe positiva. Então eu posso ter aqui, na camada de saída, um nó só, onde todas as entradas, todas as unidades da camada hidden convergem para ela. Então eu só teria um nó aqui. Nesse caso, por exemplo, se eu quero tomar uma classificação binária. No caso de classificação multinomial, quando eu tenho várias classes, a gente pode ter uma saída, um vetor de valores, cuja soma é 1, representando uma distribuição de probabilidade. Então é isso que eu vou ter aqui no caso de classificação multinomial, né? Cada cara desse aqui vai representar uma classe e a saída aqui vai ser a probabilidade de classificação nessa classe. A soma das probabilidades vai gerar 1 no final das contas para poder construir uma função de probabilidade. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter a camada, a matriz U, ela é uma matriz N1 por N2, porque eu tenho N1 nodos aqui, N2 nodos aqui, e U e J é o peso de HI em YJ. Então o meu Z aqui vai ser U vezes H, tá certo? U vezes H. Onde H é o número de o vetor resultante aqui da camada de saída, tá certo? Z é U vezes H. Eu estou usando essa mesma formulinha aqui, só voltar aqui para trás, sem o bias, tá certo? Aqui eu tinha Z, vou voltar para cá, ó. Z, né, é WX mais B. Se eu tirar o bias, eu tenho Z WX, só que naquele caso a matriz não é W, não é um vetor, é uma matriz WU. Então eu tenho a mesma ideia, só que matricial em vez de vetorial. Então o meu Z, ele é, usando a própria ideia da computação na rede neural, Z igual a U vezes H, menos o bias que não está representado aqui, mas o bias estaria multiplicando tudo aqui também. Então, uma coisa importante é que, assim como no caso lá da regressão logística, o Z ele não pode ser a saída do classificador, pois ele é um vetor de reais. A gente precisa, para a classificação, um vetor de probabilidade. Então, o que a gente faz? A gente vai aplicar na camada de saída, para cada ZI, a gente vai aplicar a função softmax. A função softmax é a função que generaliza a sigmoide para o caso para o caso de vetores, né, de classificação multinomial. Vejam que, de novo, é a mesma ideia da classificação multinomial que a gente viu lá atrás na regressão logística e também é a mesma ideia que a gente viu na aula de ontem para os modelos MEMM, né, que generalizam a regressão logística para o caso de classificação de sequências. É exatamente a mesma equação e o objetivo aqui é o mesmo, tá certo? É saturar a saída para manter os valores da saída com a probabilidade entre 0 e 1. Então veja, esse truque é usado pra caramba em vários tipos de classificadores que a gente já estudou aqui no curso, tá certo? Então, de novo, a gente está usando o softmax aqui, né? A gente vai aplicar o softmax, então, sobre o Z.
né, ou melhor, sobre cada ZI para gerar a saída que a gente está querendo, y, tá certo? Isso que a gente está querendo, então, é gerar probabilidades aqui no final, ok? 2 perguntas aqui, tranquilo, tranquilo. Beleza, vou em frente aqui. Perdemos o Manuel, né? Não, o Manuel tá aí, Raimundo e Pedro. E só a gente. Perdemos o Ramon. Vamos seguir. Legal. Bom, é claro que a gente pode generalizar, e vai generalizar, para quantas camadas a gente quiser, tá certo? Então, por exemplo, nessa rede aqui, a gente tem 5 camadas, né? Se a gente contar com a camada de entrada. Então, a camada 1 é a camada de entrada, a camada 2 é a primeira hidden layer, a camada 3 a segunda hidden layer, a camada 4 a quarta hidden layer, e aí eu tenho a camada de saída, que é a quinta camada, tá certo? Vejam que para cada transição entre camadas eu vou ter a matriz de pesos. W1, W2, W3, W4, e eu vou ter os valores gerados a partir da aplicação dos pesos sobre os valores que entram na camada anterior. Esses valores são chamados valores de ativação, por isso a gente representa aqui como A, né? Então aqui eu tenho o A2, o A3, o A4 e o A5, porque são os valores de ativação da camada 2, da camada 3, da camada 4, da camada 5. Né? Como é que é a computação disso aqui, então? De forma geral, como é que eu acho o valor que eu estou querendo aqui no final? O que eu faço, no fundo, é fazer as computações todas. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar para i de igual a 1 até n, ou seja, para todas as camadas. Eu vou calcular zi, o vetor zi, como sendo wi multiplicado por ai menos 1 mais bi, tá certo? Vou aplicar uma função qualquer, por exemplo, pode ser a função de ativação, pode ser aqui a sigmoide, pode ser a relu, pode ser a tanh, uma das 3, e vai me gerar a função de ativação, e no final das contas, o vetor que eu estou procurando, o vetor de saída que eu estou procurando, o final, o resultado da minha computação, a inferência dessa rede, é o último vetor de ativação que está aqui, é o AN, nesse caso. Tá certo? Então, é assim que vai funcionar a computação de uma rede. Nesse caso, a gente já diz que é uma rede profunda porque ela tem muitas camadas. Tá legal, só tem 5, tá? Mas na literatura isso é considerada uma rede profunda, beleza? Ou seja, uma Deep Neural Network. Então, nesse caso, as camadas que as Gs que eu estou computando são ReLU, né? E aqui na saída, para poder gerar a probabilidade, eu aplico a softmax, né? Porque eu preciso gerar as probabilidades. Então eu posso ter funções diferentes dentro da mesma rede. Então vejam só, pessoal, mesmo que a gente fixe digamos, a arquitetura da rede para ser feed-forward, eu ainda tenho um monte de parâmetros aqui para controlar. Eu tenho, primeiro, o número de camadas. Nesse caso, são 5. Eu tenho o número de unidades em cada camada. Então, aqui eu tenho algumas unidades, aqui também. Veja que o número de unidades aqui aumenta aqui quando eu chego na última. Então, isso é outro parâmetro que eu tenho. E, finalmente, eu tenho os pesos. Tá certo? Numa rede neural profunda, o que vai acontecer? Esses pesos, eles são aprendidos no processo de aprendizagem, né? Agora, os outros parâmetros são chamados de hiperparâmetros, ou seja, são parâmetros de configuração da rede, e é claro que eles vão realmente mudar o resultado. Então, o que são hiperparâmetros nesse caso? Os hiperparâmetros são o número de camadas, tá certo? O número de unidades em cada camada, né? E qual é a função de ativação que eu estou usando? Por exemplo, se é ReLU, se é sigmoide, aqui na saída é softmax. Então todos esses são parâmetros que vão governar, digamos assim, o comportamento da rede, tá certo? E o que eu tenho que fazer no meu processo de aprendizado é aprender quais são todos os pesos. W1, W2, W3, W4. O W4 aqui é o mesmo que a gente chamou de U lá atrás, tá certo? Que é o que liga
a última hidden layer, a camada de saída. Ok? Então, esse processo aqui que eu estou mostrando já é um processo de inferência, já é para eu saber o resultado. Mas para isso eu tenho que ter todas as matrizes de peso, né? As WIs e os BIs também, que não estão representados aqui, mas eles estão aqui os bias. Tudo bem? Então tudo isso aí é que vai governar, digamos, a minha rede, né? Aqui tem um outro exemplo de uma outra rede diferente, né? Agora com mais camadas, tem 6 camadas, veja que agora eu só tenho 3 elementos de saída, 4 de entrada, então o número de elementos em cada layer mudou também. Então essa é uma outra rede, mas veja que o algoritmo é o mesmo, né? Porque ele vai depender do número de elementos em cada camada. Beleza? Pessoal, como é que tá aí? Dúvidas? Provavelmente já tinham visto alguma coisa aqui, né, a esse respeito, né? Beleza, vamos seguindo então aqui. Então, de novo, aqui eu tenho a Relu e aqui eu posso ter a Softmax. Bom, como é que eu vou treinar essa rede? Lembrem que treinar é o quê? Determinar quais são os pesos, tá certo? Então, seja uma feed-forward neural network, uma rede neural feed-forward, e um conjunto de instâncias de treino X, para as quais a gente sabe a saída correta Y. Eu quero aprender os parâmetros WI e BI para cada camada I que produzem a estimativa WY para cada observação de treinamento X, que seja o mais próximo possível do Y verdadeiro. De novo, a mesma ideia lá atrás do regressão logística, a mesma ideia que a gente viu no MMM na aula passada, do CRF também, mesma ideia. A gente vai ter uma função de perda, né, igual na regressão logística, e vai ser a mesma, a cross entropy loss, né? Então, a função de perda vai modelar a distância entre uma estimativa y e o valor correto y, e o algoritmo de otimização também vai ser o mesmo, né? Encontrar um conjunto de parâmetros que minimiza a função de perda, e a gente vai usar de novo o gradiente descendente para isso, que é o mesmo na regressão logística. Então, as redes neurais feed-forward vão usar a cross entropy loss e vão usar o gradiente descendente da mesma maneira que a regressão logística. Então está aqui só para lembrar, né, o que faz o gradiente descendente. O que ele faz aqui eu tenho a função de perda, a função parametrizada W, nesse caso o W representa todos os pesos, todos os pesos W e os bias B para todas as camadas de 1 a N. O conjunto de valores de entrada de treino que eu tenho e a saída que eu tenho. E aí o que eu vou ficar computando, eu vou para cada par de treino x e yi em ordem aleatória, eu vou computar yi como sendo a função que aplica esses parâmetros à entrada, vou computar a perda usando a função L entre o vetor ideal que eu estou procurando, no qual eu tenho a resposta, o vetor estimado que eu tenho e o vetor ideal que eu tenho a resposta, vou calcular o gradiente descendente dessa função de perda e vou andar de um lado para o outro, né, nesse gradiente, usando esse parâmetro n aqui, que a gente já sabe, né, que se chama, não tem o nome aqui, mas é a taxa de aprendizagem, né? A ideia é basicamente a mesma, tá certo? Assim, não tem muita diferença do que a gente viu nesse sentido, assim, digamos, a filosofia de treinamento é parecida com o que a gente viu no gradiente descendente, tá certo? Só que tem um problema, né? Que é o fato de agora a gente ter várias unidades. Eu poderia fazer isso aqui para cada unidade, mas agora eu não tenho cada unidade. Eu tenho uma rede com muitas unidades dessas. Então como é que vai funcionar? De novo, né? Ainda sobre a função de perda. Se eu tivesse um classificador binário, eu poderia calcular desse jeito, né? Usando a entropia negativa. No caso do classificador multinomial, eu tenho que fazer isso para todos os valores de y, porque eu não tenho só um y, eu tenho vários y, então eu tenho que iterar aqui dentro. De novo, a hipótese mesmo que a gente fez lá atrás é que as classes são mutuamente independentes. Então, se a classe correta é y, então é i, então o vetor onde y é igual a 1 peraí, calma. Aqui é 0. Tem bug aqui. Eu só tenho um. Peraí. Ixi, Maria. Muito bug. Aqui é J.
eu só tenho 1 na posição do vetor onde a classe está correta, para todas as outras posições do vetor é 0, porque eu estou assumindo que as classes são mutuamente independentes, esse tipo de abordagem é chamada one-hot vector. E aí eu posso reduzir essa equação, retirando y daqui, para fazer somente o menos log de y e chapeuzinho, né, estimado. Esse tipo de perda é chamado negative log likelihood e só vale para casos em que eu tenho classes mutuamente independentes, que é o que a gente faz a hipótese aqui no caso das redes neurais, né? Até porque a gente vai ter a probabilidade independente de cada classe. Então, para esses casos, eu posso aplicar esse negative log likelihood loss, que a gente vai usar aqui. E, sim, e eu vou aplicar o softmax porque eu quero evitar de eu ter valores despranaviados aqui, né? Então eu vou aplicar o softmax. Legal. Bom, agora, então, já que a gente já sabe qual é a função de perda, a gente quer que o gradiente descendente minimize a função de perda, a gente vai ver como é que a gente vai calcular o gradiente descendente aqui no caso das redes feed-forward, né? Então, o gradiente descendente, ele exige que a gente conheça o gradiente da função de perda, ou seja, o vetor que contém as derivadas parciais da função de perda em relação aos parâmetros, né? Na regressão logística, para cada observação, a gente pode calcular diretamente as derivadas da função de perda em relação a um W ou um B individual, porque a gente tem os valores de W e B no caso da regressão logística. Então, isso dá para fazer. Nas redes neurais, eu tenho muitos parâmetros em várias camadas, né? Então, lembre-se, né? Só para a gente lembrar esse fato aqui. Eu tenho os parâmetros de cada camada, né? Pesos e baias, né? Então, não é tão fácil como no caso da regressão logística. Então, é mais difícil de calcular a derivada parcial de um peso na camada I quando a perda está associada a uma camada muito posterior. Então, para colocar essas derivadas, ou seja, o gradiente dos componentes desses vetores, a gente vai usar um algoritmo chamado error backpropagation ou diferenciação reversa. Como é que funciona esse algoritmo? Ideia geral com base no cálculo do erro medido na camada de saída, lá no final, eu vou recalcular o valor dos pesos do vetor W da última camada escondida. E assim por diante, de trás para frente, tá certo? Então, cada vez que eu calcular o erro na saída, eu vou calcular o erro na última camada hidden, pegar esse erro na camada hidden, propagar para a próxima camada até eu chegar na camada de entrada. Com isso, eu vou atualizar todos os pesos W das camadas a partir da última até atingir a camada de entrada da rede. Para isso, realizando a retropropagação do erro obtido pela rede. Os pesos são calculados com base no gradiente do vetor dos erros e na taxa de aprendizagem MI que a gente já viu. Essa taxa de aprendizagem também é um hiperparâmetro no caso do aprendizado. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para a gente entender mais ou menos como é que essas coisas funcionam. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma pequena rede. Essa rede tem 4 camadas. Então, ela tem aqui uma camada de entrada, x1, x2. Tem 2 camadas hidden, essa camada e essa camada. E eu tenho aqui a camada de saída, que nesse caso é representada por um nó só. Tá certo? Essa é a camada de saída. Então, o que eu estou computando aqui é y1, né? É f1 de wxi vezes wxi mais wx2 vezes x2. wx2, 1 de x2. Certo? Então, quando eu der uma entrada aqui, essa entrada vai ser enviada para essas 2 unidades, para esses 2 neurônios. Essa aqui também, certo? Elas para os 3, né? Para os 3. Daí, essa camada está ligada com essa, que está ligada à camada de saída. Então, vamos ver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é computar a função. Então, eu vou passar o valor de x1 e x2 para os elementos da primeira camada hidden. Então, vamos devagar aqui. Primeiro para a primeira unidade, depois para a segunda unidade, depois para a terceira unidade. Agora que eu tenho tudo calculado na primeira camada hidden, eu posso calcular a segunda, depois para o segundo elemento da camada hidden, da segunda camada hidden, e finalmente agora eu estou pronto para calcular o y, né? Que é os valores que vêm da camada da segunda camada hidden. Ok? Então vamos repetir. Pego a entrada, calculo
primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Beleza. E aqui eu tenho o valor de y que foi calculado para essas entradas. Ok? Bom, agora eu tenho que calcular o erro de y. Certo? Então eu vou pegar, eu tenho no treino o valor de y correto, certo? E vou usar a minha função de perda para calcular a diferença entre o valor de y correto e o valor de y que eu acabei de gerar nessa primeira computação. Então, por enquanto, eu estou indo na direção for da rede, né, da esquerda para a direita, para computar a saída, tá certo? A primeira saída. Bom, aí agora eu posso calcular o erro. Então, esse deltazinho que a gente está usando aqui, é o símbolozinho está sendo usado nessa figura para calcular o erro entre z e y, né? Quer dizer, o que eu devia ter calculado e qual é o erro correto. Então eu tenho aqui calculado o erro na camada de saída. Então agora que eu tenho o erro calculado na camada de saída, o que eu vou fazer? Eu vou começar a propagar esse erro para as camadas inferiores, ou seja, eu vou fazer justamente o processo de backpropagation, tá certo? Então vamos lá. Então, eu propago o meu delta, o erro calculado na saída é propagado para a hidden layer 2, para a hidden layer mais externa. Isso vai ser feito multiplicando o peso da aresta, nesse caso, dessa unidade para essa unidade, pelo peso que eu calculei na camada de saída. Então o erro aqui na unidade 4 é o peso calculado de F4 para F6, dessa unidade para essa unidade, multiplicado pelo erro que eu calculei na camada de saída. Certo? Da mesma maneira, eu vou computar o erro calculado aqui na unidade 5, ponderando pelo peso o erro da camada de saída. E agora eu vou começar a propagar esses erros para a camada anterior. Então pego os erros calculados na hidden layer 1 e propago para a hidden layer 2. De novo, a propagação do erro usa os mesmos pesos da computação da função, mas no sentido contrário, tá certo? Então eu vou pegar aqui os pesos e multiplicar. Então eu vou pegar, nesse caso aqui, por exemplo, vou pegar W14, né? Multiplicar pelo erro 4 e o W15 multiplicar pelo erro 5, o erro que foi propagado para cá. Então isso vai ser feito até a camada de entrada. Quando eu chego na camada de entrada, daí eu posso agora recalcular os pesos. Como eu uso os erros, né, para calcular o gradiente da função fazendo a derivada da função multiplicado pelo learning rate, né? Ou seja, o que eu estou computando aqui são os gradientes, né? Então vejam que eu estou fazendo a diferenciação da função pela, nesse caso, a variável E, que é a saída daqui, certo? E assim eu vou propagar todos os pesos até chegar na camada de entrada. Então os pesos nas camadas já calculadas, usando a derivada da função e a learning rate. Então, nesse ponto, o que eu fiz? Eu recalculei os pesos, certo? E agora eu posso entrar de novo no algoritmo, né? Então eu fiz isso aqui, vamos lá. Eu fiz uma computação, calculei a perda, calculei os gradientes e usei esse erro calculado para recalcular os pesos, só que nesse caso, recalcular os pesos da rede inteira. Então eu vou fazer isso várias vezes até eu chegar numa learning rate aceitável ou fazer o número de iterações que eu queira, certo? Então acabamos de ver aqui nesse caso a gente viu uma iteração, uma propagação, ou seja, uma iteração nesse loop aqui do algoritmo de aprendizado, de treinamento. No caso geral, eu vou fazer isso várias vezes, né? Como a gente viu no caso lá da regressão logística, ou seja, eu vou repetir esse loop várias vezes, tá certo? Tantas vezes quanto eu queira. Então, esse acaba sendo, pessoal, mais um hiperparâmetro de treinamento da rede neural, tá certo? Para poder treinar corretamente esse cara. Vocês vão ver que quando a gente for treinar a rede neural, não vai ser na aula de hoje. Aliás, na aula de hoje nós não vamos mexer com implementação, nem na aula de hoje, nem na aula de amanhã, só na aula de quinta-feira, que a gente vai pegar essa coisa toda e vamos dar uma aplicação real,
tá certo? Mas para ganhar tempo, não vou fazer isso nas próximas 2 aulas, né? Nem nessa, nem de amanhã. É só teoria mesmo. Então, de novo, grosso modo, a gente de novo tem o mesmo processo da regressão logística. Só que nesse caso, em vez da gente atualizar somente uma matriz de pesos, a gente vai ter agora as matrizes de pesos de cada camada, de cada unidade. Então, o número de vezes em que eu vou iterar para poder aprender esses pesos acaba sendo, de novo, um hiperparâmetro que eu vou usar no processo de learning nesse caso. Ao final desse processo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter computados os pesos, certo? Vou voltar de novo aqui. Vou ter computados os pesos da minha rede, W1, W2, W3, etc, etc. E o bias também, que não tá aqui representado, mas ele está presente. E aí agora eu posso usar esse algoritmozinho de inferência para poder determinar qual que é a saída que eu quero dar da entrada. Tá certo? Então essa é então o processo de treinamento de uma rede neural feed-forward, né? Que usa então esse algoritmo chamado backpropagation ou derivação reversa, tá certo? É um outro nome para esse algoritmo. Beleza? E aí, pessoal? Faz sentido para vocês? Ficou alguma dúvida aqui? Se vocês não estão dormindo, não saíram só pra, ou então não saíram só para não me magoar, não tem problema. Vamos seguir aqui, pessoal. Bom, mais sobre learning. Então, vamos lá. O problema é que, diferente da regressão logística, a otimização em redes neurais ela não é convexa, portanto é mais complexo, certo? Na regressão logística, o GDE é iniciado com peso zero, e em redes neurais, ao invés disso, a gente usa pequenos valores aleatórios, né? Então aqui tem um errinho nesse algoritmo, né? Se a gente for ver aqui, aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente começa os parâmetros com zero, né? Com conjunto vazio, mas de fato, na rede neural não é assim. Você precisa colocar uns valorezinhos aleatórios para começar, pequenos valores aleatórios. Então esse é um problema, né? Os valores de entrada são normalizados para ter média 0 e variância 1, né? Isso porque estatisticamente isso vai levar à convergência mais rapidamente. Geralmente é aplicado um processo de regularização, que é o dropout. Você vai descartar aleatoriamente algumas unidades durante o treinamento para evitar overfitting, né? Esse é um processo de regularização. E, claro, você tem que ajustar os hiperparâmetros. O que é que tem aqui? Taxa de aprendizado, número de camadas, número de nós por camada, função de ativação, regularização, número de iterações. Tudo isso são hiperparâmetros que você vai tentar ajustar para poder ter a tua rede o melhor possível. Certo? Bom, pessoal, como vocês podem imaginar, treinar uma rede, principalmente uma rede grande, não é um troço muito simples, nem muito rápido. Então, uma estratégia que se usa modernamente, né, é ter redes neurais já, digamos, pré-prontas, certo? Isso é feito usando um recurso chamado grafo de computação, onde são grafos em que você determina uma computação para ser realizada. Por exemplo, você pode enxergar uma rede feed-forward como um grafo de computação. Então, esses grafos de computação são instanciados, né, com os parâmetros que a gente determina, ou seja, o número de camadas, número de elementos por camada, etc. E isso é computado em serviços de computação de redes neurais que estão disponíveis por aí. Geralmente esses caras usam GPUs. Né? Então, exemplos desses caras são o PyTorch e o TensorFlow. A gente vai, na aula de quinta-feira, a gente vai mexer um pouquinho com o TensorFlow. Existem outros, mas esses caras são bastante populares, tá certo? Então, na prática, a gente usa esse tipo de serviço para fazer o treinamento das redes neurais, para evitar que a gente perca muito, tenha que ter uma infraestrutura de computação muito sofisticada para poder
calcular esses pesos, tá certo? Então, na prática, é isso que é feito, mas o processo é aquele mesmo. Usa gradiente descendente com backdrop propagation e, geralmente, em paralelo usando GPUs, tá certo? Bom, pessoal, agora que a gente entendeu como é que funciona uma rede neural feed-forward, como é que ela é treinada e como é que é feita a inferência, a gente agora pode começar a pensar em aplicações dessas redes, né? Essas redes são muito genéricas, servem para um monte de coisa. Na verdade, qualquer problema de classificação que a gente conseguir resolver com os classificadores supervisionados que a gente viu até agora, a gente, em certo sentido, a gente consegue também executar aqui com uma rede neural feed-forward dessa que a gente viu, tá certo? Mas aqui no curso, como vocês já sabem, a nossa aplicação tem sido sempre em texto, tá certo? Então, a aplicação que a gente vai ver hoje aqui, embora a gente não vai ver nenhuma implementação de fato, mas, enfim, é uma aplicação possível, é um modelo neural de linguagem, tá certo? Como a gente já sabe, os modelos de linguagem, o language modeling, o problema que eles fazem é predizer palavras seguintes em uma sentença, dado o contexto fornecido pelas palavras anteriores. A aplicação de modelos de linguagem em tradução automática, sistemas conversacionais, geração de linguagens. O Manuel usa no trabalho dele aí modelos de linguagem para predizer tópicos, né? Então tem várias possíveis aplicações desses caras. A abordagem tradicional para isso é modelos de linguagem baseados em n-gramas, usa ideias parecidas com a do Naive Bayes, né? Uma abordagem probabilística generativa, para estimar a probabilidade de uma sentença, a probabilidade da palavra seguinte de uma sequência de palavras anteriores. No caso de redes neurais, a gente vai ter uma ideia parecida, geralmente a acurácia é maior, porque geralmente elas consideram um contexto maior e também palavras similares, mas por outro lado o treinamento vai ser mais lento, né? É um bom exemplo da aplicação de redes neurais é processamento de texto. Então vamos ver um pouquinho como é que a gente vai usar uma rede neural aqui para modelos neurais de linguagem. Então, a gente vai ter um feed-forward Neural Language Model, né? A gente vai ter uma rede feed-forward usando para modelo de linguagem. A gente vai ter, então, como uma entrada, aqui time, pessoal, entendam que é uma posição numa sentença, por exemplo. E a representação de certo número de palavras anteriores, W1, WT2. Então eu tenho lá um instante T na minha sequência, e eu tenho as palavras anteriores, WT-1, WT-2. E a saída é a distribuição de probabilidade sobre as próximas palavras, ou seja, é uma distribuição de probabilidade. Portanto, na minha camada de saída, eu vou ter multiclasses, tá certo? O que esse cara vai fazer, então, é estimar a probabilidade de uma palavra, dado o contexto representado pelas palavras anteriores. Ou seja, eu vou fazer P de WT, dado as palavras entre W1 e T-1, ou seja, T-1, T-2, T-3, T-4, até a primeira palavra, né? E isso vai ser aproximado pegando-se as N palavras anteriores, ou seja, eu vou de Tn-1, de T-1 até T de N mais 1, menos N mais 1. Então eu vou aproximar esse problema de pegar da palavra anterior até a primeira, para pegar da palavra anterior N palavras anteriores. Para N igual a 4, então, por exemplo, eu vou ter P de WT, WT-1, WT-2, WT-3, assim por diante. Né? Porque agora são 4. Meu N igual a 4, então eu só vou pegar as 3 palavras anteriores. Ok? Bom, nas language models neurais, o contexto é representado por um conceito que a gente vai já estudar com calma, que é o conceito de embeddings. Ou seja, ao invés das palavras exatas, a gente vai usar vetores que representam as palavras. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai já ver o negócio de word embeddings aqui com detalhes. A vantagem
é que é fácil de analisar com palavras desconhecidas no treino. Por exemplo, prever a palavra seguinte dado o sufixo. Então eu tenho, eu esqueci quando cheguei em casa de alimentar o. Suponha que eu tenho uma sentença de treino que é, eu tenho que lembrar de, quando chegar em casa, alimentar o gato. O modelo tradicional, ele pode prever gato, mas não cão, porque a sentença que eu vi é gato, né? Tem a palavra gato. Um language model neural, ele pode atribuir outra probabilidade também para cão, considerando que cão e gato têm representações similares, vetores similares. Eu já vou falar o detalhe aqui sobre embeddings. Por enquanto, vamos só entender isso aqui. Depois a gente vai ver isso com calma. Mas por enquanto, vamos só entender esse exemplinho aqui. E aí eu vou mostrar logo a rede. A rede é essa daqui, ó. Como é que vai funcionar? Então vamos ver todos os elementos aqui dessa rede. Então isso aqui é uma Feed-Forward Neural Language Model com pré-treinamento. Por que é pré-treinamento? Eu já vou explicar por quê. Bom, primeiro, vamos ver as camadas. Então eu tenho aqui, nesse caso eu só tenho 2 camadas, eu posso ter muito mais camadas que essa aqui, mas nesse caso aqui eu só tenho 2 camadas. Então eu tenho uma camada de saída, tá certo? Que tem tamanho V, tá certo? Esse V aqui, ele é justamente o tamanho do vocabulário, né? Porque eu quero prever, dentre todas as palavras possíveis, qual a palavra que vai aparecer depois. Ou seja, qual a palavra que tem a maior probabilidade para aparecer depois das palavras que eu conheço, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero prever a palavra que vai aparecer aqui, considerando a palavra there, ground e the que vem antes, ou seja, WT-1, WT-2 e WT-3, beleza? Então, dado o vocabulário, cada palavra do vocabulário vai ter uma probabilidade, tá certo? Então, o que eu estou computando aqui é a distribuição de probabilidade dessas palavras todas as palavras do vocabulário. Então, o YI é a probabilidade da próxima palavra, WT é a palavra VI do vocabulário V, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou computando a probabilidade de WT ser a palavra V42, a palavra de índice 42 do vocabulário, a palavra número 42 do vocabulário. Por acaso é lived, tá certo? Então vejam que esse vetor de saída ele é grandão, né? Porque ele é do tamanho do vocabulário. Beleza? Eu quero estimar P de WT igual a V42, W, dados. Aqui está errado, né? Aqui é T-1, T-2, T-3. Beleza? Esse pedaço aqui tá claro, pessoal? A camada de saída? Eita, saiu aqui. Caí aqui, pessoal, desculpem. Temos sobreviventes aí? Só eu e o Pedro que ficamos? Poxa. Bom, eu vou seguir aqui que eu estou gravando. Não sei o que aconteceu que eu caí aqui. Beleza. Pedro, qualquer coisa me cutuca aí. Se quiser também ir, pode ir, continuo gravando aqui, vai ficar gravado. Pode ficar tranquilo. Não precisa ter receio de sair não, viu? Se precisar sair, tá tranquilo. Eu continuo gravando aqui. Legal. Então pronto. Então eu tenho a camada de saída. Na Hidden Layer, eu tenho a DH nós, tá certo? DH nós. E eu tenho a matriz de pesos, tamanho de V por DH, que é a minha matriz U, certo? Que eu tenho que treinar. Beleza. Aí eu tenho 2 camadas aqui. A chamada Projection Layer, que tem as representações vetoriais, os embeddings das palavras, tá certo? E essa camada depende do número de elementos que eu vou usar para representar essa palavra. Então aqui eu tenho o vetor que representa a palavra 35, que é the, a palavra que o vetor que representa a palavra número 9.925, que é ground, mesma coisa para 45.180 e assim por diante.
Beleza? Então, isso aqui é a minha rede, tá certo? A coisa importante aqui é que esses vetores, tá certo? Eu estou assumindo aqui que eles estão pré-computados, né? E se eu tivesse vetores pré-computados, eu consigo colocar essas probabilidades sem precisar treinar, porque eu já tenho de cara todas as camadas prontas aqui, tá certo? Bom, por enquanto, a gente está assumindo o conhecimento dos embeds. Agora, eu vou falar mais especificamente sobre como é que funciona esse negócio dos embeds aqui, tá certo? Então, o modelo apresentado assume a essência dos outros embeds previamente gerados. Em muitos casos, os embeds obtidos com métodos como o Word2Vec são suficientemente bons para obter resultados. O processo de geração de Word Embeds e suas propriedades são por si só um assunto que vale ser discutido. Então, vamos estudar agora como é que funcionam os tais dos Word Embeds. Para isso, a gente vai voltar vários passos atrás e falar um pouco sobre semântica vetorial e Word Embeddings. Bom, então vamos lá. A origem dos Word Embeddings é uma ideia chamada hipótese distribucional, que deu origem a uma representação chamada semântica vetorial. O que é hipótese distribucional HD? Essa hipótese é o seguinte: palavras com significados similares tendem a ocorrer em contextos similares. Essa hipótese distribucional foi formulada em 1950 por vários linguistas, certo? Vários linguistas propuseram essa ideia. Então a ideia é que se duas palavras elas estão relacionadas, nos textos nos textos que estão por aí, nos textos de verdade, essas palavras elas vão aparecer próximas, ou seja, no mesmo contexto. Com base na hipótese distribucional, foi elaborada uma proposta chamada semântica vetorial, ou vector semantics, que é uma instância da hipótese distribucional que cria representações dos significados das palavras chamadas embeddings, a partir de sua distribuição no texto. Esses embeddings são usados em aplicações de NLP e fazem uso de semântica. Isso foi a base para representações de palavras mais poderosas e modernas, como Elmo e Bert, por exemplo. A gente vai ver esses caras mais na frente. Os embeddings podem ser aprendidos de forma automática a partir de textos de entrada. Isso é chamado de representation learning. Eu já vou explicar isso aqui no detalhe. Já. Beleza, vamos lá. Então, vamos ver um exemplo da hipótese distribucional. A pergunta é a seguinte: o que é Ong Choi? Não sei se você sabe o que é Ong Choi. Eu não sei o que é Ong Choi. Tá bom, eu sei porque eu já preparei os slides, mas suponho que eu não sei o que é Ong Choi. Eu não sei o que é Ong Choi, mas se eu olhar para alguns textos, livros ou artigos ou notícias, eu vou encontrar as seguintes frases. Palavra vista nos seguintes contextos. Ong Choi é delicioso e refogado com alho. Ou seja, eu não sei o que é Ong Choi, mas eu tenho um contexto aqui onde ele ocorre. Né? Ocorre junto com delicioso, com refogado e com alho numa frase, numa sentença. Certo? Numa outra sentença ele vai ocorrer o seguinte: Ong Choi é excelente sobre arroz. Né? Já está mais ou menos claro aí que Ong Choi é uma comida, né? Um tipo de alimento. Folha de Ong Choi com molhos salgados. Então, 3 frases Ong Choi aparece. Certo? Bom, então eu quero determinar o que é Ong Choi, o significado de Ong Choi. Algumas dessas palavras que estão no texto assim foram vistas em contextos tais como, por exemplo, espinafre refogado com alho sobre arroz. A selga, caule e folha são deliciosas. Então apareceu aqui alho, arroz deliciosos. Tá certo? Couve e outras verduras salgadas. Né? Então apareceu o salgado aqui, né? Salt, o salgado. Então, mesmo eu não sabendo o que seja Ong Choi, pelo contexto, eu consigo determinar que Ong Choi deve ser algum tipo de verdura, algum tipo de folha, certo? Então essa que é a ideia, usando um exemplo muito intuitivo aqui, da hipótese distribucional. Eu consigo determinar o significado das palavras, né, com base no contexto onde elas ocorrem. Né?
que é o que diz lá a hipótese distribucional. Palavras com significados similares tendem a ocorrer em contextos similares. Certo? Então essa aqui é a ideia da hipótese distribucional. Então, isso deu origem. Então, um choy, no final das contas, uma... Agora esqueci, mas é um tipo de verdura, acho que é vietnamita. Não sei se eu estou correto, mas enfim, é alguma coisa lá da Ásia, né? Alguma verdura asiática. Beleza? Então deixa eu seguir aqui. Então essa é a semântica vetorial. Bom, então essa é a hipótese distribucional. Então em cima da hipótese distribucional foi formulada a ideia da semântica vetorial. Uma palavra é um vetor ou um embedding em um espaço semântico multidimensional. A palavra embedding é para dizer que essa palavra está embutida, ou ela está contida, ou ela é uma parte, né, uma cápsula, num espaço semântico multidimensional. É um modelo de semântica refinado que também permite estimar a similaridade entre palavras ou sentenças. Esse cara ele vai combinar duas intenções, a hipótese distribucional e a representação de palavras como vetor numérico. Lembrem-se que a ideia de representar palavras como vetor numérico, ela vem lá de trás, vem lá do TF-DF, por exemplo, né? Existem várias versões de semântica vetorial, cada uma definindo os elementos dos vetores de maneira um pouco diferente, mas em cada elemento, em cada caso, os elementos são baseados em alguma forma de contagem ponderada das palavras vizinhas. A gente vai ver aqui uma semântica vetorial que é muito famosa e a primeira e a mais básica, que é a Word2Vec. Mas tem várias outras, né? Várias outras mesmo, e ultimamente tem surgido muitas outras. Elas têm mais ou menos a mesma ideia, tá certo? Eu já vou explicar aqui que ideia é essa. Então, só para dar um exemplinho aqui, olha só. Alguns exemplos de word embedded para várias palavras. Então, lembre-se, a gente está representando palavras como vetores num espaço n-dimensional, parecido com o que a gente fez lá no TF-DF. Só que nesse caso, esse espaço ele tem a ver, ele de alguma maneira, ele representa a semântica das palavras, por isso que é semântica vetorial, né? Então nesse caso aqui eu peguei o espaço n-dimensional, na realidade o autor pegou esse Schum, né, de um artigo do KDD 2017, pegou esse espaço n-dimensional e reduziu a dimensionalidade para representar no espaço bidimensional. Então dá para ver aqui, por exemplo, que nesse clusterzinho de palavras ocorre, por exemplo, Jews, Israel, Palestine, Israeli, né? Aqui, ó, Christ, God, Jesus, Lord. Aqui embaixo, Bible, Church, Christians, né? Aqui, game, team, hockey, game, season, né? Aqui, ó, Space, NASA, Orbiter, Mission, Earth. Aí aqui, ó, Azerbaijão, Baku, Azerbaijanes, né? Armenians, né? Então, palavra, apartamento, não sei o que está fazendo aqui, mas, enfim, na maioria dos casos aqui, as palavras têm um significado próximo, né? Então, esse gráfico foi montado pegando embeddings, usando uma daqueles modelos de representação, que daqui a pouco eu vou falar do Word2Vec, que é um deles, e foi feito, então, essa redução de dimensionalidade para duas dimensões. Então, isso é para mostrar para vocês que o Word Embeddings, ele tenta capturar não a similaridade das palavras, tá certo? As palavras, não necessariamente aqui, são parecidas. Peraí que eu perdi aqui o foco. Elas não necessariamente são parecidas, né? O que elas têm é a semântica. Então, palavras com semântica semelhante estão próximas no espaço. Mesmo que essas palavras não sejam parecidas sintaticamente. Tá bom, Israel e Israel parece, né, sintaticamente. Mas Palestina e Israel não tem nada a ver. Sintaticamente, Christian e Bible não tem nada a ver. Sintaticamente, Christ e Jesus não tem nada a ver. Mas, semanticamente, elas são próximas. Então a ideia dos word embeddings é capturar essa similaridade semântica usando como fundamento a hipótese distribucional, tá certo? Vamos já ver aqui como é que isso é feito. Então, se a gente for comparar as representações de palavras usando TF-DF e usando embeddings, que os dois usam vetores,
No TF-DF, dado o vocabulário V, as palavras são representadas por vetores numéricos de tamanho V, tamanho do vocabulário. Os componentes refletem a distribuição das palavras em uma coleção de documentos. Os vetores são longos, entre 20.000 a 50.000 elementos. Isso se o meu vocabulário for só isso, 50.000. Se for mais, vai ter muito mais. E os vetores aqui são esparsos, né, no modelo TF-DF, porque tipicamente a maioria das palavras ocorre em poucos documentos. Os embeddings, ao contrário, são vetores densos e mais curtos. Eles têm entre 50 a 1.000 elementos e a maioria dos valores são não zero, ou seja, eles são densos. Eles são mais fáceis de usar como filtros de ML, até porque eu tenho menos peso para ajustar. E eles capturam essa história de sinônimo, né? Carro, automóvel são sinônimos, mas estão em dimensões distintas. Se eu for pensar no TF-DF. E eles carregam mais semânticas do que os contadores de frequência. Bom, sem mais delongas, eu vou explicar o modelo Word2Vec para geração de embeddings, tá certo? O Word2Vec é um tipo de representação baseado num algoritmo skip-gram with negative samples. Já vou mostrar o SGNS. O Word vai já aparecer aqui, eu vou explicar por que ele chama de negative sampling. E ele foi criado por esse Mikolov e outras pessoas dentro do Google, né, em 2013. Ou seja, é um troço mais ou menos recente, né? Então, o que é o skip-gram? Ele é um método para geração de embeddings curtos e densos, né? Que não é cursos, é curtos e densos. Ele é incluído no pacote chamado Word2Vec e é, portanto, chamado complemento de Word2Vec. Então, o algoritmo skip-gram normalmente é chamado de algoritmo Word2Vec também. Ele é rápido, eficiente para treinamento, disponível online com código e embeddings pré-treinados. Esse cara é só um dos muitos métodos populares que existem, né? Tem o Glove, que é um outro, o FastText, que é outro. Existe hoje em dia Elmo, BERT, que são outros exemplos de algoritmos que fazem coisas parecidas. O Word2Vec é o mais básico de entender, com base nele é fácil de entender os outros também. Vejam só a ideia. Qual a intuição do Word2Vec? Ao invés de contar com que frequência cada palavra ocorre próximo a uma palavra W, eu vou treinar um classificador binário para calcular a probabilidade das palavras ocorrerem junto próximas a W. Então eu vou pegar cada palavra, certo? E vou treinar um classificador binário para determinar qual é a probabilidade daquelas palavras ocorrerem próximas à palavra W que eu estou querendo. E olha só, o embedding, o que ele é? No fim das contas, ele é o peso dos classificadores aprendidos. Certo? Então eu vou pegar o classificador treinado, né, e esse classificador, os pesos desse classificador, vai ser justamente um embedding, um vetor. Certo? Então é como se eu transformasse cada classificador numa representação da palavra. Tá certo? A coisa mais bacana com relação ao Word2Vec, né, que é uma intuição realmente revolucionária, é que eu não preciso de esforço manual para treinar esses classificadores que vão gerar esses vetores, os embeddings, tá certo? Eu posso usar o texto corrente, texto de notícia, de livro, de artigo científico, da Wikipedia, de qualquer lugar, com corpo de treinamento implicitamente supervisionado para o classificador. Então, no texto, se uma palavra V ocorre perto de W, ela é um exemplo positivo, tá certo? Então eu quero treinar o classificador dizendo qual é a probabilidade de V ocorrer perto de W. O que eu faço? Uso isso como treino. Então eu não preciso usar um rotulamento manual. Eu posso fazer isso simplesmente varrendo o texto, tá certo? Essa proposta foi inicialmente proposta no contexto de modelos neurais de linguagem, né, do Bendel e do Colbert principalmente. Mas a ideia é exatamente essa, eu posso treinar automaticamente, sem nenhuma intervenção humana. Basta pegar um conjunto de texto, uma coleção de texto corrente e eu consigo treinar. Então, como é que funciona esse algoritmo? Então, o algoritmo skip-gram. Dado uma palavra W, eu quero gerar um embedding EW para essa palavra W. Então, dado um corpus textual, eu vou gerar exemplos positivos com W e as palavras vizinhas. Essa vizinhança eu posso determinar. Eu quero usar
uma palavra de cada lado, 2 palavras de cada lado, 3 palavras de cada lado, 5 palavras de cada lado, né? Isso eu determino, né? Obviamente que quanto mais palavras, melhor, mas mais treinamento eu vou ter que ter, mais tempo vou levar para gerar. Para gerar exemplos negativos, eu vou fazer uma amostragem aleatória de palavras ocorrendo em vocabulário. Por exemplo, eu vou pegar o léxico de uma linguagem, certo? Então, por exemplo, eu quero gerar os embeddings para a palavra coração. Então eu vou pegar em vários textos a ocorrência da palavra coração com a sua vizinhança. Cada palavra na vizinhança é um exemplo positivo. Se eu pegar outras palavras que não estão na vizinhança, né, do vocabulário, eu consigo gerar quantos exemplos negativos eu quiser. Por isso que chama Skip Gram with Negative Sampling. Porque eu vou fazer o treinamento negativo, da classe negativa, usando a amostragem sobre um vocabulário. Por exemplo, o léxico de uma linguagem. O léxico é o vernáculo, né, o conjunto de termos de palavras de uma linguagem. Eu vou usar um algoritmo de aprendizagem para treinar um classificador binário que distingue os dois casos. Só um dia aqui é um para treinar um classificador binário que distingue os dois casos. E eu vou usar os presos encontrados no treinamento para formar os embeddings. Eu posso usar vários tipos de algoritmos e, como a gente gosta da regressão logística, a gente pode usar a regressão logística para isso, tá certo? Então, os pesos da regressão logística vão ser exatamente os embeddings que eu vou usar, tá certo? Então é como, de novo, como se eu gerasse um classificador para cada palavra, certo? Eu também posso fazer isso como parte do processo de treinamento do modelo neural de linguagem. Aliás, foi como foi proposto inicialmente. O objetivo é gerar um modelo e os embeddings são gerados como subproduto. Eu nem quero gerar um modelo. A única coisa que eu quero é gerar os embeddings. Então, como subproduto da geração do modelo, eu vou ter de graça os embeddings. E isso sem treinamento. Isso que é o bacana, pessoal. Sem treinamento. Certo? Essa aqui é a ideia. Então, vamos pegar aqui um exemplo do Skip Gram. Suponha que eu tenho a seguinte sentença de treino. Limão, 1 colher de damasco picado, 1 pitada. Né? É um pedacinho de uma receita. Né? Não sei o que o cara está fazendo aí. Mas então eu tenho a frase. Limão, 1 colher de damasco picado, 1 pitada. O que eu quero gerar é o embedding para a palavra damasco, é a minha palavra-alvo. E eu vou considerar como contexto 2 palavras à esquerda e 2 palavras à direita. Então, nesse caso dessa frase, o contexto é colher de e picado 1. Tá certo? São o contexto da palavra-alvo. Da palavra-alvo, que nesse caso é damasco. Beleza? Então, eu vou assumir que a janela de contexto inclui 2 palavras de cada lado. Cheio de bugzinho aqui. 2 palavras de cada lado. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Voltei. Não vou embora não que eu voltei. Voltei. Bom, então nesse caso, então, dado um par TC alvo contexto, eu vou retornar a probabilidade de C ser realmente uma palavra do contexto. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ser realmente uma palavra do contexto. Por exemplo, damasco picado. Damasco advark. Então, eu vou calcular P, classe positiva, dados T e C, e P, classe negativa, dados T e C, a palavra contexto. E é claro, para eu ter uma probabilidade real, o P de menos TC é 1 menos P de mais TC. Porque as probabilidades têm que somar 1 no final das contas. Lembra que nesse caso eu tenho um classificador binário, tá certo? Quer dizer, o que eu vou usar para gerar os embeddings é um classificador binário. E aí, vamos lá, o que a gente já sabe, né? Intuição, as palavras tendem a ocorrer próximas de palavras similares. Para modelar a similaridade com o produto vetorial, eu vou fazer o produto vetorial entre o vetor de T e o vetor de C. Vou converter para a probabilidade da função sigmoide. De novo, a função sigmoide está ajudando aqui a gente. Então, P de positivo TC é 1 sobre 1 mais E elevado a menos produto vetorial de TC. E é claro que a probabilidade negativa é 1 menos isso, que vai dar E elevado a T menos C, né, produto vetorial TC sobre 1 mais E elevado ao produto vetorial de TC.
Para todas as palavras de contexto C1 a CK, se a gente assumir que as palavras são independentes, então eu posso pegar essas coisas e multiplicar num produtório. A gente já fez isso várias vezes para regressão logística, já fizemos isso para o CRF, para vários casos, ter esse truquezinho aqui de assumir que as palavras são independentes é fácil, então a gente fez aqui. E no final das contas, eu vou ter, então, o meu classificador, né? A pergunta é, de onde é que eu vou pegar os exemplos negativos? Bom, os exemplos negativos geralmente são pegados, são tomados, como eu falei, de um léxico, né? Então, nesse caso aqui, para cada exemplo positivo, a gente vai pegar K exemplos negativos, para poder treinar a classe negativa. Então, por exemplo, aqui, né, os exemplos positivos são Damasco, colher, né? Damasco de, Damasco picado e Damasco uma. Aí pegando lá palavras aleatórias no léxico, né, eu vou pegar K igual a 2, ou seja, para cada exemplo positivo, eu vou gerar dois exemplos negativos. Então, Damasco abade, Damasco meu, Damasco onde, Damasco axial, Damasco 7, Damasco sempre, Damasco querido, Damasco C. Então, eu estou pegando aleatoriamente exemplos negativos, tá certo? Então, para cada exemplo positivo, eu vou gerar dois exemplos negativos, nesse caso. Esse K também é um parâmetro que eu posso estimar, tá certo? Bom, então, como é que eu gero? Então, os embeddings são justamente os vetores, os pesos, por exemplo, do regressão logística, quando eu treino esse cara, e o treino é feito usando direto os textos sem necessidade de rotulamento, tá certo? Vou parar aqui para perguntar, como é que tá aí, Pedro e Ramon? Não sei se vocês estão aí ainda, mas me contem aí. Pedro, como é que tá aí a intuição? Deu para entender? Beleza, então vou seguir. Bacana. Legal. Bom, agora que a gente sabe como é que eles são... Bom, então, para lembrar, né, tá certo? O skip-gram, with negative samplings, o SGNS, é o algoritmo que gera o word2vec, tá certo? Existem outros algoritmos que vão gerar outros vetores, outras semânticas vetoriais. Então acho que vocês veem por aí Glove, Fastex, Elmo, Bert, Albert, não sei o que, tem várias outras. São ideias similares que usam algoritmos diferentes e cada um com um grau de precisão melhor, maior, com vantagem, tá certo? Mas são representações equivalentes de embeddings de palavras, ou seja, palavras representadas por vetores numéricos que representam a semântica dessas palavras num espaço n-dimensional. É isso que é o ponto, tá certo? Lembre-se dessa figurinha aqui que ela explica bastante o que a gente está fazendo aqui. Okay? Ó, o número de dimensões que eu vou usar para representar é igual ao tamanho dos pesos que eu vou usar no classificador, tá certo? Então, isso que vai determinar o tamanho dos meus vetores. Quanto mais pesos, maior vai ser a minha representação. Okay? Beleza. Então, propriedade semântica dos embeddings. O tamanho da janela de contexto vai afetar bastante os modelos de semântica vetorial. Geralmente, o pessoal usa aí entre 1 e 10 palavras de cada lado. Existe um artigo, esse artigo do Levy e Goldberg, 2014, que diz o seguinte, que janelas curtas vão tender a representação um pouco mais sintática, ou seja, palavras da mesma classe gramatical. E janelas longas vão gerar palavras do mesmo tópico, mas que não são necessariamente similares. Por exemplo, ele deu esse exemplo aqui, no artigo do Levy e Goldberg, 2014, as palavras mais semelhantes a Hogwarts, se você pegar os embeddings gerados pelo word2vec, Hogwarts é o nome de uma escola de ficção da série Harry Potter. Se você usar a janela de 2, as palavras mais similares vão ser Sunnydale e Evernight, que são palavras de ficção de outras séries, ou seja, são escolas de ficção de outras séries, ou seja, são palavras que representam a mesma classe gramatical de Hogwarts, num contexto similar, certo? Se você for usar janela de mais ou menos 5,
vão aparecer termos como Dumbledore, Malfoy ou Half-Blood, que são palavras relacionadas à série Harry Potter, e que não são escolas, tá certo? Então são palavras ligadas ao tópico, mas não necessariamente similares, ok? Então, o negócio da janela de contexto vai afetar bastante como é que são feitas, como é que é feita qual que é a semântica dos embeddings, tá certo? Uma propriedade que é muito interessante nos embeddings é a propriedade das analogias. Os embeddings, ele tem capacidade de capturar significados relacionais. Se você pegar a diferença, a distância entre os vetores e o oficial dos vetores, eles podem capturar algumas relações analógicas entre palavras. Por exemplo, se eu pegar o vetor de king e fizer uma subtração vetorial do vetor de man e fizer uma soma vetorial com o vetor de woman, o vetor gerado é o vetor queen, né? Veja como faz sentido. Queen, king menos man mais woman, é queen. Se eu pegar o vetor Paris e subtrair vetorialmente do vetor France e somar vetorialmente com o vetor Italy, eu vou ter o vetor Rome, certo? Então isso é uma propriedade que chama analogia, que é bastante característica dos vetores gerados com o Word2Vec, dos embeddings. Então aqui dá para ver, de novo na projeção 2D das palavras, que realmente a man está para woman, assim como king está para queen, tá certo? E aqui eu tenho, por exemplo, slow, slower, slowest, short, shorter e shortest, né? Strong, stronger, strongest. Então vejam que a propriedade da analogia é muito forte no caso aqui dos embeddings, tá certo? Do Word2Vec. Bom, pessoal, então isso que eu queria, esse grande parênteses que eu dei aqui foi para explicar para vocês o que são os embeddings, como é que eles funcionam, qual é a função deles no processo e como é que eles são gerados. E qual é a intuição de usar eles. Então veja, o que a gente disse agora é que um embedding ele é gerado com um produto da classificação das palavras, da palavra que eu quero gerar os embeddings. Tá certo? Eu posso fazer isso, então, por exemplo, previamente, né, e posso guardar esses embeddings para alimentar a minha rede neural para poder fazer a classificação. Mas, já que eu posso fazer isso treinando, eu posso fazer as duas coisas de uma vez. Então eu posso ter uma FAT4 Neural Language Model sem pré-treinamento, e parte do processo de treinamento é justamente gerar os vetores. Então, em muitos casos, os embeddings obtidos com métodos como Word2Vec são suficientes para obter bons resultados. Em outros casos, é interessante aprender os embeddings simultaneamente com o treinamento da rede. Isso acontece quando a tarefa para a qual a rede é projetada impõe fortes restrições com a especificidade da representação. Por exemplo, o vocabulário pertencente ao domínio muito específico. Então, pode fazer sentido quando eu faço o treinamento dos embeddings, eu regerar para um domínio específico. Por exemplo, o domínio médico, o domínio jurídico, o domínio científico. Né? Em vez de eu ter embeddings gerais, por exemplo, gerados em notícias, ou os embeddings gerados em Wikipedia ou qualquer coisa assim, eu fecho o domínio e gero os embeddings como parte do processo de treinamento. Então, nesse caso, ao invés de embeddings pré-treinados, cada palavra é representada por um vetor de comprimento V. Esses vetores são chamados de One Hot Vector. A palavra VI tem posição 1 na posição I e 0 em todas as outras. Então está aqui a ideia, tá certo? Então, cada palavra vai ser representada por um vetor. Esse vetor, ele tem... deixa eu voltar aqui rapidinho. Caiu aqui. Esse vetor, ele tem 1 na posição da palavra no vocabulário. Então, the é a palavra 35. Então, ele tem 1 na posição 35 e 0 em todas as outras. Ground é a palavra 9.925 no vetor. Então, eu tenho 1 na posição 9.925 e 0 em todas as outras. There, a mesma coisa. E aí, com base nessa representação, eu posso treinar o meu classificador para gerar os embeddings. Então, parte do processo é aprender esses pesos aqui, estão vendo? Os pesos desse classificador são justamente os embeddings que vão ser gerados. Certo? Então, eu automaticamente classifico, né, gero o meu classificador do meu Language Model e automaticamente gero os embeddings a partir das matrizes de embeddings, tá certo? Então, cada matriz dessa aqui vai ser, de fato, um embedding
desse cara aqui. Certo? Veja que esse cara ele tem dimensão 1, 3 vezes D, onde D é o tamanho do vetor, tá certo? Então eu vou ter essa camada adicional, que é o input layer, que são os one-hot vectors, e aí eu vou gerar a matriz de embedding. Vejam que, de novo, eu não preciso rotular exemplos. Eu leio as vizinhanças diretamente do texto para gerar esses vetores aqui. Então eu faço isso como parte do processo de geração. E o próprio gradiente descendente, o processo de backward propagation, vai me gerar o vetor E que eu estou querendo. Então eu posso ter, nesse caso, um Neural Language Model sem pré-treinamento. Enquanto que aquele primeiro que a gente viu, ele usava os embeddings já treinados. Essa que é a diferença entre eles. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, aproveitei para falar hoje de duas coisas. As redes neurais feed-forward e também os embeddings. Então, como é que vai funcionar aqui? O treinamento, né? A execução. No passo 1, eu vou selecionar embeddings, dadas 3 palavras do contexto. Eu vou procurar seus índices no dicionário V, vou criar 3 vetores one-hot e vou multiplicar cada um pela matriz E. A palavra WT-3, por exemplo, o vetor one-hot D, índice 35, é multiplicado pela matriz de embedding E, fornecendo a primeira parte da camada oculta 1, camada de projeção. Cada linha da matriz E é um embedding para a palavra, a entrada é um vetor one-hot vector XI para a palavra VI, a camada de projeção E será o EXI, que é o EI, o embedding da palavra I, concatenando os 3 embeddings da palavra de contexto. O passo 2 é multiplicar os embeddings W da camada oculta e adicionar o bias e passar pela função de ativação linear para obter a camada oculta W, finalmente multiplicar H por U para ter a saída. Depois eu aplico o softmax e cada nó da camada de saída estima a probabilidade da palavra dada as 3 palavras anteriores. Então essa aqui é a maneira como eu vou inferir, fazer a inferência naquela rede lá que a gente mostrou. Tá certo? No treinamento, eu vou definir os parâmetros θ, E, W, U e B. Então vamos lá. E, os pesos do embedding, W, camada hidden, U, camada de saída, B, bias. Vou aplicar o gradiente descendente usando o erro propagation e não apenas vou definir os pesos W, U, mas também faz o aprendizado dos embeddings E para cada palavra para a predição das próximas palavras. Tomo o conectado no texto longo, concateno as sentenças, começando com pesos aleatórios, depois movendo iterativamente pelo texto, predizendo cada palavra WT. Os embeddings gerados eles podem ser usados em outras tarefas selecionadas. Eu posso fazer isso usando um framework de redes neurais. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, é que o E ele vai ser o mesmo para todos os embeddings, tá certo? Porque eu preciso conhecer o que está acontecendo com o vocabulário inteiro. Então não é somente, não é um E para cá, um E para cá, um E para cá. É o mesmo E, a mesma matriz para todos os embeddings, tá bom? Beleza. Então era isso na aula de hoje. O que a gente vai fazer na aula de amanhã? Não sei se vocês vão estar por aí, mas na aula de amanhã a gente vai ver, a gente só viu hoje uma feed-forward neural network. Que é legal, mas não é tão legal assim. A gente vai ver na aula que vem redes neurais que se retroalimentam, tá certo? Então a gente vai ver as chamadas redes neurais recorrentes que generalizam as feed-forward para outros casos, certo? E a gente também vai ver como é que essas redes são usadas para o problema de extração de entidades nomeadas, que é o que a gente está procurando até o final. Beleza? Pessoal, Pedro Ramon. Peraí, tem aqui uma dúvida. É mais ou menos isso, Pedro. É mais ou menos isso. Legal. Pessoal, então, espero que tenha dado para entender aqui. Se for o caso, a gente pode tirar dúvida na aula que vem. E a gente vai continuar olhando, estudando essas redes
neurais na próxima aula. Beleza? Então por hoje vou parar. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ramon. Até mais, pessoal.